Quando se mede alguma coisa, é preciso sempre usar alguma unidade de medida. Quando se trata de medir comprimentos, por exemplo, a gente usa o metro, o centímetro, o quilômetro, depende de cada caso. Mas há muitos séculos atrás, antes do aparecimento do metro, etc., se usavam outras unidades de medida que eram partes do corpo humano. A polegada, por exemplo, tem esse nome porque vem de polegar. A polegada é esta parte aqui do dedo polegar. E além da polegada, outras unidades de medida ligadas ao corpo humano também foram criadas. O pé, por exemplo, a jarda, a braça, o passo. E além destas, uma outra bastante usada foi o cúbito. O cúbito é este comprimento aqui, da ponta do cotovelo até a ponta do dedo. Cúbito ou côvado. Cúbito é o nome de um dos ossos aqui do antebraço. Essa unidade de medida, o cúbito, era bastante usada no Egito Antigo. Cada cidade tinha o seu cúbito. E esses cúbitos eram diferentes, porque sendo partes do corpo humano, variavam de uma pessoa para outra. E isso trazia alguns problemas. Quando a mesma palavra tem dois significados diferentes, isso pode dar confusão. Você é capaz de imaginar por que esses dois aqui estão brigando? Provavelmente porque os cúbitos que eles estavam usando eram diferentes. O fato de cada cidade egípcia ter o seu cúbito trouxe alguns problemas, algumas dificuldades para o comércio, por exemplo. E isso fez com que o faraó egípcio padronizasse o cúbito em todas as cidades egípcias. Todos os cúbitos deveriam ser iguais a um cúbito de madeira que ele tinha lá guardado com ele. Os egípcios então padronizaram o seu cúbito e os assírios, que eram vizinhos dos egípcios, também fizeram isso. Só que o cúbito dos assírios tinha um tamanho e o cúbito dos egípcios tinha outro tamanho, de modo que o desentendimento entre eles continuou existindo. Parece fácil padronizar as unidades de medida. Parece, mas não é. Quando se fala do cúbito, está se falando de uma unidade de medida que era usada há muito tempo atrás, 30, 40 séculos atrás. Mas mesmo no início do nosso século, ocorreu esse problema. Na Alemanha, do início desse século, cada cidade usava um pé diferente da outra. E na Alemanha toda havia mais de 100 pés diferentes. Olha só a confusão que isso devia dar. Com relação a essas unidades de medida antigas, essas que surgiram das partes do corpo humano, além da falta de padronização, elas apresentam um outro inconveniente. É a relação entre elas. Por exemplo, uma polegada corresponde a 1/12 do pé. Com outras palavras, o pé corresponde a 12 polegadas. Então, para se converter polegadas em pés, por exemplo, 58 polegadas em pés, é preciso dividir os 58 por 12 e depois fazer essa mudança. 58 dozeavos é o mesmo que 4 inteiros e 5 sextos. Portanto, 58 polegadas corresponde a 4 pés e mais 5 sextos de pés. Essas relações, obviamente, são confusas, dificultam os cálculos. Olha mais um exemplo. Imagine só que as medidas deste quadro sejam as seguintes. Aqui nesse comprimento, 18 polegadas e 1/4 de polegada. E aqui na altura, 13 polegadas e mais meia polegada. Eu quero calcular quanto vou gastar de moldura nesse quadro. Para isso, devo somar 18 e 1/4 com 13,5 com 18 e 1/4 com 13,5. A gente sabe que fazer essas contas é um bocadinho chato. No último programa, quando mencionamos de passagem a história dos números decimais, falamos das grandes transformações ocorridas na Europa ali por volta de 1500, a época das grandes navegações, a dinamização do comércio. E nesse programa nós vimos que a existência de diferentes unidades de medida cria algumas dificuldades para as atividades humanas, como por exemplo para o comércio. Foi por essa razão que a partir de 1500 foram feitas várias tentativas de se unificar, padronizar as unidades de medida. Mas o passo decisivo só foi dado mesmo em fins do século XVIII. Nessa época, aqui na França, ocorriam alguns importantes movimentos que mudaram por completo a história da humanidade. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, procurou tirar o poder dos reis, eliminar o privilégio
dos nobres que não pagavam impostos, e instaurou essa saudável prática da gente eleger os nossos governantes. É claro que, como todas as revoluções, a Revolução Francesa teve também o seu lado sombrio. A guilhotina funcionou como nunca, e um dos guilhotinados foi o próprio rei Luís XVI. Mas as contribuições da Revolução Francesa foram muitas, e uma delas foi a criação do sistema métrico decimal. O metro foi criado na época da Revolução Francesa. Em 1790, o Comitê da Revolução nomeou um grupo, uma comissão de cientistas encarregados de unificar as unidades de medida, criando um sistema de unidades de medidas. O metro foi criado nessa época. Metro é um substantivo masculino que vem da palavra grega metron, que significa o que mede. O metro tem, mais ou menos, o comprimento desse cabo de vassoura. Os cientistas franceses pegaram uma barra de platina, fizeram nela 2 traços e convencionaram que a distância entre esses 2 traços seria uma unidade de medida, o metro. Essa barra foi depositada no museu em Paris e passou a ser a referência básica, a partir da qual foram feitos os outros metros que se espalharam mundo afora. Agora, cabe uma pergunta. Por que a distância escolhida foi essa? Como é que os cientistas determinaram a distância entre aqueles 2 traços? Por que o metro não é menor ou maior do que essa distância? Enfim, como foi definido o metro? A Revolução Francesa tinha os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Ela propunha a solidariedade entre os povos. E na hora de escolher a unidade de medida, aqueles cientistas buscaram uma referência que fosse válida para toda a humanidade. Considere esta circunferência aqui. Eu vou sair do Polo Norte, passar por Paris, atravessar a linha do Equador, chegar ao Polo Sul e dar a volta retornando ao Polo Norte. Esta circunferência que dá a volta na Terra é um meridiano que passa por Paris. Agora, considere 1/4 desse meridiano, aqui do Polo Norte até a linha do Equador. Divida esse 1/4 de meridiano em 10 milhões de partes iguais. Cada uma destas partezinhas é 1 metro. Veja só, o metro é uma fração do meridiano da Terra, e a Terra é a casa de todos nós. Os ideais universais da Revolução Francesa se refletiram na escolha do padrão, da unidade de medida, do metro. Depois disso, o tempo mostrou que essa definição tinha lá suas imperfeições, e por isso foram apresentadas outras definições do metro. Mas isso é uma outra história. O metro é uma unidade de medida de comprimento, mas essa unidade não é conveniente quando se quer medir, por exemplo, o comprimento de um parafuso como esse, ou a espessura desse pedaço de pau. É que o comprimento do parafuso é muito menor do que o metro. Então, se a gente for usar o metro como unidade de medida nesse caso, o número que expressa a medida vai ser um número pequeno, do tipo 0,0 alguma coisa. Você já pensou medir o comprimento de uma pulga usando o metro? É por essa razão que os cientistas que criaram o metro, criaram também o centímetro e o milímetro, os seus submúltiplos. Numa régua comum dessas de plástico, a gente pode ver o tamanho do centímetro. Está aqui, ó, a distância entre esses 2 traços. E o milímetro, que é a distância entre esses 2 tracinhos. São, portanto, unidades pequenas comparadas com o metro. O centímetro, como diz o próprio nome, centímetro, é a 100ª parte do metro. E o milímetro, o milímetro, é a 1000ª parte do metro. Com outras palavras, 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro tem 1000 milímetros. Usando o centímetro e o milímetro, vamos medir aqui o comprimento do parafuso. Olha só. 48 milímetros aproximadamente. Ou então, 4 centímetros e 8 milímetros. Ou ainda, 4,8 centímetros, usando os números decimais. Para medir comprimentos, a gente pode então usar várias unidades de medida. O metro, centímetro, milímetro e outras mais. E a gente escolhe uma ou outra dependendo de cada caso. Você tem uma ideia da distância do Rio de Janeiro até Salvador? Deve dar um pouco mais do que uns 30 metros, não acha?
Essa distância é de aproximadamente 1.680.000 metros, um número muito grande, porque o metro é uma unidade muito pequena para medir a distância do Rio até Salvador. Mais adequado nesse caso é usar o quilômetro. Essa distância é de 1.680 quilômetros. Junto com o centímetro, o milímetro e o metro, foi criado o quilômetro. Quilo em grego significa 1.000, de modo que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Os cientistas que criaram o sistema métrico criaram, além destas unidades que a gente mencionou, umas outras, como o decâmetro, o hectômetro. Olha só. Na criação do sistema métrico, os cientistas usaram o mesmo princípio que aparece no sistema de numeração decimal. Você se lembra, a gente agrupa as unidades de 10 em 10, dando uma dezena, 10 dezenas, uma centena, e assim por diante. O metro é a unidade fundamental. 10 metros, um decâmetro. 10 decâmetros, um hectômetro. Portanto, o hectômetro tem 100 metros, 10 vezes 10. 10 hectômetros, um quilômetro. O quilômetro tem 1.000 metros. Agora, dividindo o metro em 10 partes iguais, a gente obtém o decímetro. Dividindo o decímetro por 10, o centímetro. Dividindo o centímetro por 10, o milímetro. Veja que a estrutura do sistema métrico decimal é a mesma do sistema numérico decimal. Esse detalhe é bastante importante. Agora um comentário. Se costuma dizer que não se deve ensinar o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, porque essas unidades não têm utilidade prática. Sim, de fato elas não têm utilidade prática, elas não foram criadas com essa intenção. A sua função é teórica. Agora, uma sugestão. Nas séries iniciais, a gente deve trabalhar as unidades mais usadas na vida prática, o centímetro, o metro, o milímetro, o quilômetro, e deixar lá para o final do primeiro grau a sistematização do sistema métrico, que é quando o aluno vai ter condições de compreender essa estrutura. E aí sim vão aparecer o decâmetro e o hectômetro apenas com seu aspecto teórico. No início do programa, nós vimos que as primeiras unidades de medida criadas pelo homem estavam relacionadas com o nosso próprio corpo. E vimos as desvantagens disso. Uma delas diz respeito às relações entre essas unidades de medida. Lembra-se daquele problema de transformar 58 polegadas em pés? As contas ficam um bocadinho chatas. Com as unidades do sistema métrico, isso não acontece, porque o sistema é decimal. Olha só, 1 metro tem 100 centímetros, o que dá na mesma. 1 centímetro é a centésima parte do metro. Vamos então transformar 400 centímetros em metros. É só pensar assim. O centímetro é pequeno e o metro é grande. Portanto, muitos centímetros vão dar poucos metros. Como a relação entre essas unidades é de 1 para 100, é só dividir o 400 por 100. Portanto, 400 centímetros correspondem a 4 metros. A conta é muito mais simples nesse caso. Agora um outro exemplo. Você se lembra daquela história de colocar moldura na volta do quadro? Quando as medidas estão em polegadas, as contas ficam um pouquinho complicadas. Tem que ficar de calculações, a gente vai calcular com números decimais. E a gente já viu que é muito fácil fazer as contas com os decimais. Aliás, é por isso que eles foram criados. Mais 2 exemplos de transformações de unidades usando o sistema métrico. 3,5 quilômetros. Quantos metros são? Como a relação entre o quilômetro e o metro é de 1 para 1.000, a dúvida que fica é essa: multiplica-se ou divide-se por 1.000? Para decidir é só pensar assim. O quilômetro é muito maior do que o metro, de modo que poucos quilômetros vão dar muitos metros. Desta maneira, na transformação de quilômetro para metro, o número deve aumentar. Logo, a gente multiplica por 1.000. 3,5 quilômetros correspondem a 3.500 metros. Agora, o outro exemplo. 28 centímetros correspondem a quantos metros? A relação entre o metro e o centímetro é de 1 para 100 ou 100 para 1. E aí a dúvida, multiplica por 100 ou divide por 100? Vamos fazer aquele mesmo raciocínio.
O centímetro é muito menor do que o metro. Isso faz com que muitos centímetros deem poucos metros. Já deu para decidir. A gente divide por 100. E a conclusão é que 28 centímetros correspondem a 0,28 metros. Conhecendo as relações entre as principais unidades de medida do sistema métrico e pensando um bocadinho, a gente faz transformações sem muita dificuldade. Não é difícil a gente se convencer das vantagens que o sistema decimal de medida de comprimentos possui sobre aquelas outras unidades, aquelas que surgiram a partir do nosso próprio corpo. Prova disso é que nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde a jarda, o pé, a polegada sempre foram muito usados, eles vêm perdendo importância e as unidades do sistema métrico vão sendo cada vez mais usadas. Essa ideia de usar um sistema decimal de medida se revelou tão boa que, além de usado para medir comprimentos, foi sendo usado também na medida de outras grandezas, como, por exemplo, a massa de um corpo. Nesse sistema decimal de medida de massas, as unidades mais usadas são o quilograma e o grama. Este padrão tem massa de 1 quilograma. Quilo, eu já disse, significa 1000, de modo que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Agora, o miligrama de vez em quando também aparece, quando se trata de medir coisas muito leves, porque 1 miligrama, como diz o nome, é a milésima parte do grama. E para medir coisas que têm massa muito grande, se usa a tonelada. A tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Também para medir a capacidade de um recipiente, se criou um sistema decimal de medidas. Nesse sistema, a unidade mais usada é o litro. A gente convive com o litro diariamente. E de vez em quando utiliza também o mililitro, a milésima parte do litro, quando quer avaliar a capacidade ou volume de coisas de muito pequeno volume. A ideia de um sistema decimal se mostrou tão boa que se tentou usá-la também na medida do tempo. No nosso sistema de medida do tempo, o dia se divide em 24 horas, a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos. Portanto, não é um sistema decimal. Num possível sistema decimal de medida do tempo, o dia seria dividido, digamos, em 10 horas, a hora em 10 ou 100 minutos, o minuto em 10 ou 100 segundos. Mas não pegou. A gente está tão acostumado com o nosso sistema de medida de tempo que uma mudança vai ser muito difícil.